Chegamos então ao nosso último episódio da minissérie Prisma, o que a diretoria não vê. Sejam bem-vindos a esse episódio. Eu estou aqui compartilhando essa discussão valiosíssima com a minha sócia, Aline Marques. Ao longo dessa jornada, nós falamos sobre 3 temas e pontos relevantes que influenciam diretamente a gestão hospitalar, a tomada de decisão da alta liderança. A primeira delas é sobre a qualidade das decisões. Nós não podemos tomar decisões baseadas apenas em percepções, em achismo. Nós precisamos de dados assertivos. Depois, falamos sobre o orçamento e como olhar esse orçamento, essa última linha, conectando todos os pontos. Depois, nós falamos sobre o diagnóstico, extremamente relevante para olhar a última linha do orçamento de forma assertiva. E como esse diagnóstico não pode julgar, não pode trazer percepções, procurar culpados para que ele seja efetivo e que ele coloque luz sobre aquilo que deve ser de fato olhado e de fato aquilo que merece a nossa atenção. E agora, neste episódio, nós vamos tratar o ponto cego da execução, o que realmente determina os nossos resultados enquanto hospital, enquanto instituição que busca salvar a vida de outras pessoas. Então, veja, é comum a gente acreditar que o momento mais importante de um projeto termina quando o diagnóstico fica pronto. É como se terminei o diagnóstico com uma varinha de condão, resolvi o problema. Que não é bem assim, né? Na fosse Harry Potter, né, meu bem? Só que não, né? Na prática, é exatamente aí que o trabalho começa, que é a execução, que é onde a gente consegue trazer na realidade do prisma, né? A gente levar na clareza, mapear com o diagnóstico, entender quais são as ações e acompanhar aquela execução. Porque nenhuma instituição melhora apenas por conhecer os seus problemas. E quando eu digo conhecer problemas, é conhecer a raiz dos problemas, é a causa, não tratar os sintomas. Porque ela melhora quando consegue transformar todo esse conhecimento em mudança consistentes na sua operação. E se a gente tem uma certificação, a gente não ouve mais a frase é pra ONA ver. Isso devia ser proibido. Tinha que tirar essa frase. Falou, canetou. Não tinha que ter acreditação. Não é? Se é pra ONA ver, não acredita. Quer dizer que aquilo não é uma verdade absoluta. Exato. E nem na instituição. Uma cultura implantada, enraizada da qualidade. E se a gente não tem uma execução de excelência, a gente tem um ponto cego instalado na nossa instituição. Exato. Que é isso que nós vamos tratar durante esse episódio. Porque um diagnóstico bom, isolado, não vai garantir um resultado. Verônica, depois do diagnóstico concluído, pode ser que as pessoas fiquem com aquela sensação de que o problema foi resolvido. E que isso não é, de fato, a realidade do Prisma. Você consegue compartilhar com a gente qual é o diferencial que o Prisma tem hoje dentro das instituições? Saber onde você está hoje não significa necessariamente que você sabe qual é o caminho que você deve percorrer. Um diagnóstico, ele mostra qual é a foto do momento, mas não necessariamente quais são as prioridades. Ele pode até mesmo trazer quais são os riscos, trazer quais são as oportunidades de melhoria, mas sozinho ele não muda os processos. Sozinho ele não constrói essa cultura que nós falamos de gestão da qualidade. Sozinho um diagnóstico não altera o comportamento como um todo da equipe que trabalha fazendo acontecer a gestão de materiais e medicamentos, fazendo com que o medicamento, o material e a OPM chegue até o paciente certo no momento certo. Não existe uma reorganização de equipes, não existe uma reorganização de prioridades. Quem gera os resultados é a execução. E é justamente nessa transição de uma execução muito bem estruturada, de uma execução priorizada, de uma execução onde você sabe o que é urgente e importante, que os projetos acontecem. E se isso falha, nós temos
muitas coisas que são urgente e importante perdendo força. Você já mudou alguma vez um processo? Você já viu em alguma operação um gerente mudar um processo e ele não se sustentar? E quando menos esperar, daqui 2 semanas as coisas estarem acontecendo como era antes? Eu já. E trago até uma reflexão. Será que não é esse o fato que tantas iniciativas ficam no meio do caminho? Porque implementar mudanças dentro de um hospital exige muito mais do que a boa vontade. Exatamente. E é exatamente esse o grande diferencial do Prisma. Você conseguir conciliar essas arestas e que não é somente sobre a boa vontade, é sobre levantar os dados e mostrar clareza para o gestor. Exatamente. E acompanhar a execução, para isso não cair na falácia. E para o lado do gestor, então isso é bom para a alta liderança, que consegue ver o resultado acontecendo. E para o lado do gestor é bom também, porque as mudanças são implementadas enquanto as coisas acontecem, a assistência ao paciente continua acontecendo. E para o lado do profissional que está ali, isso constrói uma listinha de pequenas vitórias todos os dias. Pequenas coisas. Hoje eu reorganizei os processos, amanhã eu consigo executar melhor o planejamento, amanhã eu estou fazendo um acompanhamento mais personalizado, mais estratégico, amanhã eu estou aumentando a avaliação de prescrição farmacêutica, como nós temos no exemplo, e aí eu estou conseguindo priorizar o que é urgente e importante, eu estou avaliando que eu tenho capacidade de me adaptar aos ambientes e aos cenários, para atender aquilo que a alta liderança exige. A reunião do conselho vai ser só sucesso. Mas caso contrário, né, se a gente não trabalha dessa forma, nós já vimos excelentes diagnósticos morrerem e transformarem-se em arquivo. Fez um diagnóstico muito bom, identificou muitas oportunidades e nada mudou. Nós temos um cliente assim e é triste, é frustrante. Exato. Resultados sustentáveis dependem de acompanhamento. Um acompanhamento da execução, e essa execução ela tem que estar de acordo com aquilo que a gente está planejando, que é ali no pensamento estratégico. Porque existe uma ideia que basta implementar uma mudança para que os resultados aconteçam. Mas a realidade, ela costuma ser muito diferente. Exatamente. E você tem que sustentar essa mudança. Sustentar aquele resultado que está sendo proposto. Exato. Porque se não houver manutenção e acompanhamento, se não houver resultados para mudar, se não houver resultados que acompanhem e justifiquem a mudança, as coisas voltam para trás. Sem pequenas vitórias, sem avanço, as coisas voltam a ser como eram. Então, quando a gente pensa na execução, a execução tem que caminhar junto com os indicadores. Exatamente. Então, quando eu defino ali os meus indicadores, eu tenho que fazer um depara de será que está indo de acordo com a execução que a minha instituição está realizando? E olha só que interessante. A gente trouxe no primeiro episódio falando que a gente não vai ter que medir tudo, né? Você não vai colocar tudo lá, aquele monte de número, aquele monte de dado. Porque se você começa a colocar um monte de coisa, primeiro que vai se perder no meio do caminho, e segundo, o que você está acompanhando de fato? Qual é a execução de fato? Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não vai fazer nada. Então, você vai conseguir executar o projeto desde que você tenha clareza de qual é o número que você está persistindo. E para você persistir um número, você tem que ter clareza da meta e do indicador que você está acompanhando. Esse é um dos diferenciais do Prisma. E aí traz resultados constantes. Exato. O comprometimento em acompanhar a execução junto com números. Não só com melhoria de qualidade, melhoria de segurança do paciente, mas os números precisam acompanhar o processo. Os números precisam acompanhar os relatórios. Os números precisam acompanhar a evolução. Porque senão o valor fica na percepção e não transforma de fato a operação. Então essas coisas precisam caminhar juntas.
E quando a gente está falando aqui do Prisma, né, como você mesmo falou dos diferenciais, eu tenho uma pessoa com expertise acompanhando esse processo. Então, é muito mais fácil chegar nos resultados com todas as arestas devidamente amarradas. Então, eu não penso só em um único pilar. Eu não penso só em governança. Eu vou amarrar fluxos logísticos, vou amarrar planejamento e programação. Vou falar de governança quando eu estiver falando de farmácia clínica. Eu vou olhar esses 3 pilares quando eu estiver falando de logística. Eu vou olhar esses 3 pilares quando eu estiver falando de atendimento ao paciente internado. Eu vou olhar esses 3 pilares para atender o paciente ambulatorial. Fazendo dessa forma, não tem como o resultado não vir. Então, quando a gente avalia o que foi toda essa série e a gente para pensar nos 4 pontos cegos que nós estamos discutindo aqui ao longo das semanas, fica muito claro de que ter um diagnóstico assertivo vai ser o ponto de partida para eu conseguir desmistificar os demais pontos cegos. Então, a primeira etapa é eu ter um diagnóstico preciso. Através desse diagnóstico preciso, eu tenho uma avaliação mais estratégica do meu orçamento, que consequentemente faça que eu tenha uma execução mais assertiva, que vai impactar diretamente na execução dos meus indicadores, nos meus dados. E aí eu consigo sim acompanhar a minha operação. Exatamente. E aí eu tenho resultados constantes. Então, eu tenho um diagnóstico, entendo o que exatamente está acontecendo na minha instituição. Ao entender o que exatamente está acontecendo na minha instituição, as pessoas se conectam, tenho clareza do número, que é a estratégia, e executo. Exato. É assim que as instituições evoluem. As que têm resultado evoluem. Então, uma instituição para evoluir e conseguir transformar o seu conhecimento em ação, o ponto de partida é ter o hábito de querer fazer diagnósticos dentro das suas áreas e ter a capacidade de mapear as oportunidades e, assim como nós fazemos a analogia com o prisma, bater um feixe de luz e ter a clareza de todos os pontos que nós podemos melhorar ou novas atividades que nós podemos implantar para resultados constantes. Exatamente. Nós mostramos muitos dos desafios enfrentados pela autogestão. E muitos deles não estão escondidos por falta de informação. Mas talvez eles permanecem invisíveis porque ainda não passaram por um bom diagnóstico ou não foram conectados e compreendidos de maneira assertiva. Então, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não consigo transformar tudo que eu tenho em decisões e ações que vão mudar, de fato, os entregáveis da minha operação. Olha, novamente a gente fala, né, sobre a decisão correlacionada no verbo de ação. Então, quem está aqui conosco tem uma ação ou uma decisão. No início desse episódio da minissérie, nós estamos deixando disponíveis a oportunidade de você conversar com um especialista que realizará o seu pré-diagnóstico, no qual você consegue, de fato, mapear e entender a sua instituição por menores. Janela de oportunidade se abre e a janela de oportunidade se fecha. Então, que você possa aproveitar essa oportunidade que nós estamos oferecendo aqui, clicar aqui no link que nós estamos deixando fixado nos comentários dessa série e conversar com um especialista estratégico. Esse especialista estratégico, ele consegue de fato ser esse feixe de luz no prisma e trazer essa clareza. Porque a mensagem que nós queremos deixar para toda essa série, para vocês que estiveram aqui conosco nesses 4 episódios, é que toda transformação começa pela capacidade de enxergar a realidade da própria instituição. E somente uma pessoa é responsável por isso. E essa pessoa é você, que está aqui conosco durante todas essas séries. O Prisma foi criado para oferecer essa visão. Tome essa decisão, faça o seu pré-diagnóstico, converse com um dos nossos especialistas. Nós podemos ser, de fato, o carro que vai encurtar a sua jornada na gestão e trazer essa clareza nos pilares de logística, governança
e planejamento. Exato. E para você tomar essa decisão, seja assertivo, porque nós disponibilizamos alguns horários com os especialistas. Esse pré-diagnóstico ele não é feito por qualquer pessoa, é uma pessoa que entende de gestão de materiais e medicamentos. Então, as vagas do pré-diagnóstico são limitadas e sem nenhum custo inicial para sua instituição. Faz parte da nossa missão inserir você na transformação de vidas através da assistência farmacêutica. Se você quer conhecer melhor essa metodologia e entender como ela pode apoiar a gestão do seu hospital, clique no link e fale com a nossa equipe. Essa foi mais uma minissérie da Farminova, que nós conversamos especificamente sobre o Prisma, o que a diretoria não vê. É um prazer seguir com vocês nessa jornada dessas minisséries e trazer conteúdo de valor e compartilhar a mesa com a minha sócia Verônica Guimarães, no qual nós vivemos juntos o sonho de transformar vidas através da assistência farmacêutica. Ative o sininho e mantenha-se comunicado com as páginas da Farminova. Até mais!